Alô, estrelas da minha vida, e sejam muito, muito bem-vindas a mais um episódio do Sonhar Sem Limites podcast. E não é mais um episódio qualquer, é o nosso 100º episódio. E eu estou extremamente feliz por poder trazer o nosso podcast nesse novo formato para ti. Eu sou Edlane Cardoso, a host desse podcast que te convida a não colocar limites nos teus sonhos. E hoje eu trago uma conversa mega importante e interessante. Eu pedi nas minhas redes sociais, no Instagram. Aliás, se tu não me segues no Instagram, já começa a seguir-me por lá. É @Edlane Cardoso. É Edulany. Por lá eu partilho tudo que acontece nos bastidores quando eu não estou aqui, de frente para a câmera e para o microfone, a ter essa conversa contigo. Tá bom? Então já me segue lá, que é para nós ficarmos mais juntinhos, mais coladinhos, ter assim um nível de intimidade, de relacionamento maior do que só aqui no podcast. Combinado? Então, eu tenho aqui comigo o meu caderno com algumas anotações daquilo que eu quero falar convosco. Aconteceu muita coisa, tem muita novidade, né? Se tu não me segues no Instagram, provavelmente não acompanhaste a minha primeira sessão de fotos, o meu primeiro evento presencial, 2 dias imersivos no método, né, de desenvolvimento pessoal e profissional, que foi assim um acelerar muito grande para mim. E depois de tudo isso e estar a trazer o 100º episódio do podcast nesse formato, eu pedi no meu Instagram que vocês sugerissem o que vocês queriam que eu abordasse nesse tema. E a Juliana, que é minha aluna dentro do meu programa, que é o CDS, meu programa de mudança de mentalidade e comportamento, ela sugeriu que eu falasse um pouco do caminho que me levou a gravar o meu primeiro episódio do podcast. E também, olhando para hoje, para tudo que está a acontecer, para esse episódio em específico, de ter chegado nesse marco, o que ele representa para mim. Só que eu pensei, tá, maravilhosa, adorei a ideia, a sugestão que ela deu, que ela trouxe, mas eu quero conseguir fazer com que isso seja útil para ti. Então, o que eu pensei e anotei e estruturei e que eu quero trazer para ti, porque eu sei que é uma dificuldade e uma dúvida grande de muita gente. É como perder o medo de começar. Então, é sobre isso que eu quero falar contigo nesse episódio do Sonhar Sem Limites podcast. Porque a verdade é que muitas vezes nós temos uma ideia de um projeto, temos uma ideia de um negócio que queremos começar, temos uma ideia gigantesca de algo que pode não só mudar a nossa vida, mas mudar a vida de outras pessoas à nossa volta. No entanto, nós não conseguimos dar o primeiro passo. Eu tenho muitas mulheres que estão a chegar para mim e que me dizem: Edu, eu tenho tudo no papel, mas eu não sei por onde começar. Eu tenho tudo no papel, mas eu não consigo começar. E querendo ou não, o primeiro fator que eu vejo aqui é a insegurança, a falta de confiança em ti, no teu projeto, na tua ideia, no teu potencial e na tua capacidade de realmente transformar a tua vida e a vida de outras pessoas através dessa ideia que tu tens. Então, trazendo para mim, não é, para essa questão aqui do podcast, eu quando fui começar o podcast, eu comecei o podcast em 2019, já faz muito tempo. E óbvio, eu não comecei o podcast com uma câmera, com um microfone, com um estúdio. É o primeiro episódio que nós estamos nessa estrutura. Eu comecei o podcast no meu quarto com o microfone. Simples assim. Então, a primeira coisa que eu quero que tu consigas entender é isso. Se tu realmente queres começar alguma coisa, se tu realmente queres tirar um projeto do papel, tu precisas de entender que tu não vais conseguir começar com toda uma estrutura pronta, ok? Eu, quando pensei em começar o podcast, foi algo muito forte que, sabem, quando algo bate mesmo em vocês e vocês sentem que vocês precisam começar esse projeto, o que me levou de facto a começar o podcast em si foi que eu já tinha um blog na altura. Eu já falava sobre mentalidade, eu já falava sobre comportamento, eu já falava sobre autoconfiança. E por que eu falava sobre esses assuntos? Porque eram assuntos que, primeiramente, eu tive que trabalhar em mim, eu tive que mudar em mim, eu tive que mudar muito a minha forma de pensar e de agir para conseguir tirar alguns projetos de papel, para conseguir tirar os meus projetos, os meus sonhos e alcançar muitos marcos que eu hoje tenho na minha vida. Então, eu quando trouxe o que me levou, de facto, a começar, qual foi o caminho que eu, de certa forma, tive que trilhar, que me levou a sentar e gravar o primeiro podcast? E se vocês forem lá ouvir o meu primeiro podcast, a minha voz está completamente trêmula.
a primeira introdução, gente, de verdade. Vai lá ouvir. Vai lá ouvir, porque eu quero que tu entendas que as coisas não começam perfeitas. E mesmo hoje, estando onde eu estou com o podcast, eu sei que ainda existe muito por onde melhorar. E é para isso que nós estamos cá. Se tu não começas um projeto, se tu não tiras a tua ideia do papel, tu nem sabes como e por onde melhorar essa ideia. Ok? Então, eu, quando decidi começar o podcast, eu já tinha um blog. Eu já falava sobre esses assuntos. E eu senti muito forte dentro de mim que eu precisava de trazer esse conteúdo em voz. Eu precisava colocar a minha voz para o jogo de alguma forma. E foi muito, mas muito difícil. Eu tive muito medo realmente no início de começar, porque eu tinha uma trava muito grande em relação ao meu sotaque. E quem me segue no Instagram, eu falei lá ultimamente exatamente o que aconteceu com o meu sotaque, que eu tive essa trava tão grande. Mas isso acontece contigo todo santo dia. Alguém diz alguma coisa e tu muitas vezes inconscientemente estás a reproduzir esse pensamento na tua mente e isso não te deixa avançar para o próximo nível. Isso não te deixa começar e te colocar mesmo nessa posição de iniciante, porque vamos ser sinceras, ninguém quer parecer iniciante em nada, ninguém quer parecer que não sabe muito bem o que está a fazer. Eu não sabia o que eu estava a fazer. Eu só sabia que era um formato que eu gostava de comunicar com as pessoas e que eu queria muito colocar a minha voz no jogo. Esse foi o caminho que me levou. E sem dizer que eu já tinha trilhado um caminho de desenvolvimento pessoal e profissional muito grande. Então, eu sabia que tudo que eu aprendi que me fez sair do meio que tinha uma baixa autoestima, uma falta de autoconfiança tremenda para uma mulher confiante, segura e que estava a caminhar em direção aos seus sonhos, eu precisava partilhar esse conhecimento com outras pessoas. Esse foi o verdadeiro motivo de eu querer começar. Eu via muitas mulheres que eu pensava, nossa, é tanto potencial escondido dentro de um ser humano e que ela nem se dá conta da capacidade e do potencial que ela tem simplesmente porque ela tem medo. Simplesmente porque alguém algum dia disse lá alguma coisa que a fez hoje ter essa visão tão distorcida sobre ela mesma. Então, o meu objetivo que me levou a gravar o primeiro episódio do podcast foi justamente conseguir fazer com que mais mulheres sentissem confiantes nela, no potencial delas, naquilo que elas tinham para oferecer e que com isso elas tivessem a coragem e a capacidade de ir atrás da realização dos sonhos delas e da construção de uma vida que fizesse sentido e tivesse significado para elas. Então, assim, não foi uma decisão fácil de tomar. Não foi algo que eu estava 100% pronta para executar. Não. Eu precisei, sim, de ultrapassar os meus medos, as minhas crenças, os meus bloqueios, ressignificar muitos erros, muitas histórias do meu passado. Tanto é que hoje eu tenho o CDS, que é o Coragem de Ser, que é o meu programa de mudança de mentalidade e comportamento, justamente para ajudar mais mulheres a destravarem, a tornarem-se mulheres confiantes e seguras de quem elas são, para elas poderem ir atrás dos sonhos dela, para elas poderem tirar projetos do papel. Então, tudo que eu trago para ti, tanto aqui no podcast, quanto nos meus outros conteúdos, tanto nos meus programas, nos eventos, é justamente sobre isso, sobre o caminho que eu trilhei, sobre aquilo que eu vivi, o que eu vivo, para que eu consiga realizar e alcançar grandes marcos e realizações e tirar os meus projetos do papel. E se hoje eu ajudo outras mulheres a tirarem os seus projetos do papel também, é justamente porque um dia eu perdi o medo de dar o primeiro passo. Ou pelo menos eu ultrapassei esse medo. Porque muitas vezes não é sobre perder o medo de começar, é sobre ultrapassar o medo de dar o primeiro passo. Porque desde o momento que tu dás o primeiro passo e tu começas a perceber realmente a potência que tu és, começas a ver pequenos micro resultados e micro conquistas daquilo que tu fazes, tu começas sim a ganhar muito mais confiança em ti para fazer mais. E quando tu veres uma primeira vida que foi tocada através daquilo que tu fazes, tu vais ganhar sim muito mais combustível para que tu possas continuar a caminhar. Eu hoje, olhando para... Sim,
Eu digo que nós estamos no nosso 100º episódio porque eu conto episódios completos, porque nós ainda temos as pílulas de sabedoria, então, que já são 16 pílulas que já foram lançadas. Então, dentro do podcast, tu vai chegar lá e tem mais que 100 episódios, sim, mas quando eu falo 100 episódios, são 100 episódios que eu considero episódios completos. E hoje, olhando para esse marco, acredita, não foi fácil. Eu tive mais ou menos de 2021 até final de 2023 em que eu tive que fazer uma pausa no meu podcast. E essa pausa, muitas vezes eu penso, nossa, quantas coisas poderiam ter acontecido se eu não tivesse feito essa pausa de quase 2 anos no meu podcast. Mas ao mesmo tempo eu sei que essa pausa foi necessária para que hoje eu estivesse cá, com muito mais garra, com muito mais força e com muito mais vontade de fazer acontecer e de ajudar mais mulheres a fazerem acontecer. Então, a primeira coisa que eu quero que tu entendas é as coisas acontecem no tempo que elas têm que acontecer. Mas isso não quer dizer que tu vais ficar sentada à espera que elas aconteçam. O caminho faz-se caminhando. Tu vais colocando os pés e o caminho ele vai se abrindo. Porque o que é que acontece e qual é um dos problemas, não é? Quando tu queres começar alguma coisa. É tu achares que tu precisas saber o caminho todo para dar o primeiro passo. É tu quereres ver todo o caminho à tua frente pronto para tu poderes trilhar esse caminho. Só que não é assim que acontece. Gente, queria eu fazer assim. Queria que eu pudesse parar e ver cada passo milimetricamente planejado. E muitas vezes, atenção, tu planeias tudo aquilo que tu queres fazer, tu planeias todas as tuas ações, tu pensas estrategicamente sobre os passos que tu vais querer dar. Só que ao mesmo tempo tem algo que acontece que eu gosto muito de dizer, que é a vida. A vida, ela simplesmente acontece. E querendo ou não, tu não és uma vidente, tu não tens assim uma bola de cristal para ver o que é que vai acontecer daqui a 1 mês, 2 meses. Tu consegues ver sim onde tu queres chegar. Mas muitas vezes o caminho que tu vais trilhar não é o mesmo. E por isso é que eu digo sempre às minhas alunas e às minhas clientes que o importante é nós sabermos o destino. Onde eu quero chegar. Eu tendo essa clareza de onde eu quero chegar, de para onde é que eu estou a caminhar, a primeira coisa que eu vou saber fazer é recalcular a rota. Sempre que tiver um obstáculo, sempre que algo sair fora daquilo que eu planeei, a primeira coisa que eu vou aprender a fazer é recalcular a rota. Eu vou aprender a mudar o meu caminho e não a mudar o meu destino. O que é que tu muitas vezes fazes? Alguma coisa sai fora daquilo que tu estavas à espera, tu mudas o teu destino. E tu não mudas o caminho. Não existe um único caminho de fazer dar certo, que esse também é um dos outros problemas que faz com que tu tenhas muito medo de começar. É que tu queres que aquele caminho seja o teu caminho. E muitas vezes aquele não é o teu caminho. Só que como é que tu vais saber se aquele caminho é teu ou não? Caminhando. Dando os primeiros passos, fazendo esse caminho. Só assim tu vais conseguir perceber, nossa, calma lá. Esse caminho não está a fazer sentido para mim. Então, mais uma vez, eu não mudo o destino, eu mudo o caminho. Porque uma coisa que vocês precisam entender é que muitas de vocês estão à procura de estratégias, de hacks, de fórmulas mágicas de como chegar naquele sucesso que vocês querem. Por isso é que vocês trazem sempre para mim, Edu, eu tenho tudo no papel, mas eu não sei por onde começar. Gente, calma lá, se tu tens tudo no papel, já deverias saber por onde começar. Está tudo no papel. Só que muitas vezes, sim, tu precisas de alguém que consiga estruturar o caminho para aquilo que está no papel. Muitas vezes tu precisas de alguém que vá te fazer ver realmente o que está a bloquear, o que está a impedir-te de caminhar. E para isso é que eu cá estou. Agora, até embolei aqui na língua. O que eu preciso realmente que tu entendas é que não vai existir o caminho perfeito. E o que muitas pessoas... vão te dizer que muitas vezes tu estás à espera que a pessoa te entregue uma fórmula pronta. Não, a pessoa vai te entregar o caminho que ela percorreu para chegar naquele destino. Só que, como não existe um único caminho, muitas vezes tu vais pegar naquele caminho, tu nem te vais dar tempo suficiente para testar aquele caminho e tu já vais dizer, não funcionou. E não funcionou por quê? Porque tu estás com medo.
Tu não estás disposta a fazer dar certo. Tu não estás disposta a empenhar-te para fazer com que aquilo dê certo. Então, não é sobre o caminho, é sobre tu enquanto pessoa. Enquanto tu, enquanto pessoa, não decidires ser uma pessoa mais persistente, uma pessoa mais focada, uma pessoa mais determinada em fazer com que aquilo que tu queres começar dê certo, nenhum caminho vai servir para ti. Essa é que é a verdade. Nenhum caminho vai servir para ti. E o outro ponto muito importante, que é um problema que impede muitas de vocês de começarem, e pode ser o que está a impedir neste exato momento de começar: querer tudo perfeito. Nossa, Edu, eu quero começar, eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas eu sinto que preciso disso. Entenda uma coisa: nada começa perfeito. Nada começa 100% pronto. Então, como eu já disse, tu vais começar a dar os primeiros passos. Tu vais começar com aquilo que tu tens. E conforme tu fores evoluindo, conforme tu fores ganhando consistência e clareza realmente de como tu queres fazer aquilo acontecer, tu vais elevando o nível daquilo que tu estás a fazer. Se tu esperas ter todas as condições reunidas para depois começar, tu nunca vais começar nada. Porque a não ser que tu sejas herdeira, ou que tu tenhas pais que te apoiem e que tenham uma condição financeira extremamente boa para te ajudar com tudo e mais alguma coisa de equipamento, de equipe, de pessoas, para começar a fazer alguma coisa, vamos ser sinceras, tu nunca vais começar. Porque muitas pessoas que estão a tentar começar, e provavelmente tu, estás como eu. Tu precisas de primeiro começar para depois ter condições financeiras para ir aumentando o nível e o padrão daquilo que tu fazes. Se eu esperasse para primeiro ter a estrutura que tu estás a ver hoje para começar o podcast, ele nem sequer existiria, porque eu não tinha sequer. Eu não tinha. O que eu tinha foi o dinheiro para comprar um microfone, instalar um programa no meu computador e gravar a partir de casa. Eu gravava, eu editava, eu fazia tudo. Então, a primeira coisa que eu quero que tu entendas é: começa. Começa com o que tu tens hoje. E quando tu começares, tu vais aprendendo a deixar esse medo para trás. Se tu estás à espera de primeiro perder o medo para depois começar, tu também não vais começar, porque esse medo ele só vai crescer. Porque tu vais estar a alimentar esse medo cada vez que tu pensares: não, eu não tenho como começar agora. E essa é uma forma de autossabotagem muito grande. Quando tu achas que tu precisas ter condição X e Y, Z, já para não dizer que isso é por toda a comparação que tu fazes com pessoas que estão 10 níveis acima do que tu estás. Inspira-te nessas pessoas. Não te compares com essas pessoas. Porque muito provavelmente, se tu fores olhar para a história dessa pessoa, ela também começou numa realidade igual à tua, ou se calhar pior ainda. E tu estás a te paralisar porque estás a olhar para a realidade desta pessoa hoje e achar que o que tu vais começar a fazer não vai ter tanto impacto, tanta relevância e não vai ter tanta qualidade quanto o que aquela pessoa está a fazer. E isso é injusto para contigo, para com o teu sonho, para com o teu objetivo. São realidades e pontos diferentes. Então, perde de facto esse medo de querer ter tudo perfeito. Essa autossabotagem mesmo que tu tens de querer ter tudo perfeito. Primeiro, tu começas e depois tu vais trazendo cada vez mais ordem, organização, melhoria para aquilo que tu começaste. Conforme tu vais progredindo, tu vais melhorando. Não é o contrário. Então, Edu, como é que eu resolvo isso? Como é que eu realmente perco esse medo de começar? Primeiro de tudo, começando. Simples assim. Começando. E começa... Muitas vezes dizem: Edu, mas eu não sei por onde começar. Começa pelo começo. Se já tens tudo no papel, olha bem para aquilo e pensa: o que é que eu preciso de facto para tirar isso do papel?
Se eu não olhar para tudo que já existe, se eu não me comparar com tudo que já existe, o que é que eu de facto preciso para começar? Eu, quando comecei o blog, eu só precisava de começar o blog. Comprar o domínio, criar lá o blog, o website bonitinho e começar a escrever. E foi isso que eu fiz. Com o podcast foi igual. Eu fui ao YouTube procurar como é que se começava um podcast e eu comecei o podcast. Então, não tem desculpa se tu realmente queres tirar o teu projeto do papel. Eu costumo dizer sempre, ou tu tens desculpas, ou tu tens resultados. As duas coisas tu não vais ter. Então, cabe a ti decidir o que eu de facto quero ter. Quero continuar a ter as minhas desculpas e dizer que eu tenho medo de começar, que eu não sei por onde começar, que eu tenho medo do que as pessoas vão julgar. Esse é um dos outros problemas. Medo do julgamento das pessoas, inseguranças, falta de confiança, dúvidas, incertezas. Será que vai dar certo? Será que eu vou dar conta? Será que isso? Será que aquilo? Então, juntando tudo isso, vai criar uma bola dentro de ti que vai te paralisar. Então, a primeira coisa é, começa pelo começo. Coloca no papel, o que é que eu de facto preciso? Eu já tenho isso. Tá, então o que é que eu de facto preciso? Então, eu vou começar a fazer isso. Ah, eu não sei fazer. Aprende. Aprende. Eu não sei fazer, não pode ser a tua desculpa. O bebê, quando ele não sabe andar, ele não pode dizer, olha, eu não sei andar. Então vou ficar aqui, deitado. Não. Ele aprende a andar. Então tu vais fazer o mesmo. Tu vais aprender a andar. Uma criança, quando ela não sabe escrever, ela não diz, ai, não sei escrever e tá, não apetece. Não sei. Não. Ela vai à escola, ela aprende a escrever. Contigo vai ser igual. Tu vais aprender o que tu tiveres que aprender para conseguir tirar o teu projeto do papel. Para conseguires começar aquilo que tu precisas começar. Então, já entendeu o que é que tu precisas começar? O próximo passo que eu quero que tu faças é que tu realmente pares e entendas o que é que realmente tem te impedido. Tá, eu tenho medo, tenho dúvidas, tenho muita insegurança. Eu tenho medo de quê? Vamos começar a dar nome às coisas. Tens medo do quê? Ah, eu tenho medo do julgamento das pessoas. Que pessoas? Então, é muito importante quando tu tens uma ideia de algo que tu estás para começar, que tu queres começar, mas que tu sentes que tens esse medo de dar o passo, que tu começas a fazer realmente essa autoinvestigação interna, de te perguntares o porquê das coisas, de dares nome àquilo que tu estás a sentir. Porque só assim, eu digo sempre às minhas alunas dentro do meu programa do CDS, que é o meu programa de mudança de mentalidade e comportamento. Sem reconhecimento não há mudança. Se eu não reconheço o que me paralisa, eu não consigo mudar isso. Então, a primeira coisa que tu precisas fazer é olhar para dentro. Fazer essa autoinvestigação. Ganhar consciência do que de facto está a paralisar-te. Porque não é não saber por onde começar. Não, essa é a forma que tu estás a encontrar para colocar isso em palavras, mas de facto não é isso. E se eu espremer-te assim um bocadinho, vamos perceber logo que não é isso. Então, tu tens que realmente fazer essa autoinvestigação e conseguires perceber, nossa, mas por que eu realmente tenho medo de começar? E aí sim, quando tu tens esse conhecimento do que está a paralisar, tu começas a criar estratégias para lidar e contornar esses obstáculos. E se existirem coisas que precisam ser ressignificadas, que também é um trabalho que a gente faz dentro do CDS, e também na mentoria individual, não é? No programa, quando a pessoa está a trabalhar comigo individualmente, obviamente eu olho muito para, quais são os sonhos? Qual é a situação atual? O que é que está a paralisar? E a gente vai trabalhando em cima. Porque muitas vezes nós precisamos trazer um novo significado para um erro que nós cometemos no passado, para uma fala que nos trouxeram no passado. Para a nossa história, né? Houve ali uma fase de vida, um marco dentro da nossa história que está a paralisar, que nós só precisamos de trazer luz para aquilo, trazer um novo significado para aquilo. Para aí sim nós conseguimos começar e continuar a caminhar. Outra coisa que é muito importante para que tu percas esse medo de começar é entender de facto o que tu queres fazer. Definir mesmo o que eu quero fazer. Qual é o assunto que eu quero abordar? Que tipo de projeto que eu quero começar? Sabe? Realmente dar nome.
trazer clareza para o que é esse projeto que eu quero começar. E logo seguindo disso, é muito importante que tu entendas o porquê. Definir realmente o porquê. Quais são os teus motivos, as tuas motivações para fazer aquele projeto. Gente, essa parte é extremamente importante, tá? Quando eu entendo o porquê que eu estou a fazer alguma coisa, eu consigo entender as minhas motivações para fazer aquilo. Então, já não vai ser, porque o fulano vai falar de mim, porque o ciclano vai gozar de mim, ou porque a fulana vai achar ridículo. Não. Vai ser sobre as minhas motivações. Por que realmente eu quero tirar esse projeto do papel? Eu sabia que o medo que eu tinha do meu sotaque, das pessoas fazerem troça, das pessoas zombarem, whatever, não era maior do que as minhas motivações. Porque eu olhava à minha volta e eu via muitas mulheres sem confiança nenhuma nelas, a desperdiçarem tempo, dinheiro, recursos, potencial, simplesmente porque elas estavam com medo de ir atrás daquilo que realmente era o sonho delas. E existe algo que eu acredito muito, é que um ser humano, ele deixa de viver quando ele deixa de sonhar. Não é à toa que eu tenho esse podcast. Se tu não tens sonhos, estás a ver no automático. E eu te pergunto, o que é que tu estás a fazer? Se todos os dias Deus te dá essa oportunidade de acordar de manhã, algo que nem todo mundo tem o privilégio, e se tu estás a assistir isso, Ele te deu esse privilégio, o que é que tu estás a fazer com esse privilégio? Não é mais só sobre ti. É sobre a mensagem que tu queres deixar no mundo. É sobre o legado que tu queres deixar no mundo. É sobre todas as pessoas que vão vir depois de ti ou todas as pessoas que podem sim ser tocadas por ti. Eu ainda hoje estava a ver a ficha de inscrição que as minhas alunas do CDS preenchem e uma das perguntas que eu faço ali já mais para o final é de onde é que elas me conheceram. E uma das miúdas respondeu ali, pelo Spotify. A única coisa que eu tenho no Spotify é esse podcast que tu estás a ver ou ouvir. Se ele não existisse, essa mulher não chegaria até mim. Se ele não existisse, eu não teria o poder de sim transformar a vida dessa mulher. Então, hoje eu entendo que é muito mais do que só sobre mim. Ok? Eu quando fiz o evento, agora em abril, quando eu fiz o evento, eu consegui perceber ali no olhar de cada uma dessas mulheres que já não é mais só sobre mim. E como eu disse, eu quando comecei lá atrás, eu não sabia o que eu estava a fazer. Eu não sabia, por mais que eu tivesse uma visão muito clara, porque vocês sabem, não é? Quem me acompanha, principalmente no Instagram, sabe que eu tenho uma capacidade para resolver problemas. Eu tenho uma habilidade para tirar projetos do papel, porque eu consigo ver além. Eu consigo visualizar o potencial que aquilo tem para se transformar em algo muito maior do que a pessoa está a ver. Eu tenho essa visão para dentro dos meus projetos, daquilo que eu crio. E eu, quando criei o podcast, eu conseguia, sim, visualizar a grandeza que isso podia se tornar. Mas existem muitas coisas que eu nem fazia ideia. E tudo que nós estamos a criar hoje para o Sonhar Sem Limites podcast, por mais que fossem coisas que já estavam no meu coração, são coisas que eu até pensava, gente, não vai acontecer tão já. Ou, nossa, estou a sonhar alto demais. E eu quero te dizer hoje, sonha alto, sonha grande. Não coloca mesmo limites nos teus sonhos. Porque sonhar pequeno e sonhar grande custa-te exatamente o mesmo. Então, eleva o nível dos teus sonhos. E vai atrás. Tenta. Não vai te custar mais tu dares um passo em direção aos teus sonhos. Então, se tu estás com medo de tirar esse projeto do papel, espero que esse podcast tenha trazido muita clareza, porque eu estou super, hiper, mega feliz de, em 2019, em dezembro de 2019, ter tirado
do papel esse projeto, de ter começado, ter gravado esse primeiro episódio, ter trazido esse primeiro episódio do Sonhar Sem Limites podcast, e hoje nós estamos no nosso 100º episódio. 100 episódios já foram gravados, já foram publicados. Não foram gravados, porque foram gravados muito mais do que isso e nem chegaram sequer a ir para o ar. Mas 100 episódios completos foram ao ar, fora as nossas pílulas de sabedoria. Então, olhando para tudo isso hoje, olhando para o que o podcast transformou, olhando para as vidas que já foram impactadas, olhando para todo o movimento que nós já construímos, estamos a construir, ainda havemos de construir por causa do Sonhar Sem Limites podcast ou por causa dessa minha ousadia de ter começado, independentemente de todo o medo, da voz trêmula, isso tudo, eu estou genuinamente muito, muito feliz por ter começado, por não ter deixado que esse medo fosse maior do que as minhas motivações, fosse maior do que o meu sonho, fosse maior do que o meu objetivo. E o meu convite para ti hoje é: começa. Simplesmente começa. Não esperes ter as condições perfeitas. Não esperes que as pessoas vão te apoiar, vão te acolher, vão... Elas não têm a visão que tu tens. E se elas não têm essa visão que tu tens, é normal que elas não consigam te apoiar. E muitas vezes elas estão tão incomodadas porque tu estás a fazer alguma coisa que elas não vão conseguir sequer dizer-te: nossa, continua. E está tudo bem. Tu não precisas que essas pessoas te digam isso. Tu não precisas da aprovação e da validação dessas pessoas. Tudo que tu precisas de facto é começar. Fazer aquilo que tu sentes no teu coração que tu tens que fazer. Que tu sentes no teu coração que tu precisas fazer. Tá? Então, esse foi o nosso episódio de hoje. Se tu gostaste desse episódio, não te esqueças de partilhar essa mensagem com mais pessoas. Fazer com que essa mensagem chegue para mais mulheres, que mais mulheres possam perder esse medo de começar alguma coisa e simplesmente tirar os projetos dela do papel. E se sentires no teu coração que existe uma pessoa específica que está na tua mente que precisa de ouvir esse podcast, já encaminha o podcast para ela. Diz: miga, olha aqui. Estava a ouvir esse podcast e não sei porquê, lembrei-me de ti. Então ouve e agradece-me depois. Faz isso. E não te esqueça de dar aqui 5 estrelas, que isso vai fazer com que o nosso podcast chegue a mais e mais e mais pessoas e toque mais pessoas e cresça muito, muito mais. E eu conto com a tua ajuda para isso, ok? Nós somos estrelas. E o que as estrelas fazem? Elas não apenas brilham, elas iluminam a vida de outras pessoas. E tu vais ser uma estrela, vais fazer parte da minha constelação e fazer com que esse podcast chegue a muito mais pessoas e iluminar para que ele possa crescer e que nós possamos e consigamos alcançar e atingir muito mais pessoas. E deixa aqui nos comentários o que tu achaste desse podcast. Se alguma coisa que eu falei aqui tocou em ti, se alguma coisa que eu falei aqui ativou em ti alguma coisa, se passou-te uma ideia pela cabeça, se existe alguma coisa que tu queres partilhar, deixa aqui nos comentários. Se tiveres ouvido o podcast pelo Spotify, tu também podes deixar ali naquela abazinha que diz o que tu achaste do episódio, o que tu achou do episódio. Enfim, não sei, há de aparecer ali alguma mensagem. Escreve ali. Se estiveres a ouvir pelo Apple Podcast, também podes deixar ali nas críticas, dares as tuas 5 estrelas e deixares lá o que tu achaste sobre o podcast, sobre esse episódio, que eu vou ficar mega, mega, mega feliz. E muitas vezes eu não consigo responder, ok? Aqui no YouTube a gente consegue. Gente, eu estou muito... Eu nem vou fingir costume, né? Porque assim, muitos de vocês pediram-me durante muito tempo: então por que não crias um canal no YouTube? Então por que... Era uma habilidade que estava fora do meu alcance e era mais uma coisa para a minha vida atarefada. Mas agora que nós estamos, a gente pode conversar, certo? Então eu espero que tu gostes desse episódio, que tu deixes aqui o teu comentário, encaminhes para as pessoas e já sabes, se tu partilhares nas tuas redes sociais, marca-me @Edilane Cardoso, que eu quero ver o nosso exército, a nossa constelação a crescer e a iluminar cada vez mais vidas. Então vejo-te no próximo episódio. Beijo grande!